Como a gente sempre faz aqui as regras do nosso ciclo de entrevistas para os nossos ouvintes, para o candidato e também os seus acompanhantes, seus assessores, nós temos 2 blocos. É tudo muito simples. O primeiro bloco, de 20 minutos corridos, a gente vai formular perguntas pré-estabelecidas para o candidato. Ele pode usar o tempo como achar mais conveniente. Pode responder uma pergunta só, em 20 minutos, ou, à medida que ele for respondendo, a gente faz a sequência das perguntas. Se esgotarem todas as que foram previamente elaboradas, nós elaboraremos outras perguntas no momento. No segundo bloco, depois disso, a gente tem 10 perguntas formuladas, 4 por instituições do setor produtivo, 2 perguntas por outras entidades, que no caso é o Sintab e o Instituto Histórico, e 4 perguntas de cidadãos. Estão aqui na caixinha algumas perguntas e os nossos entrevistados sorteiam 4, fazem o sorteio de 4. E depois disso, ele vai ter 2 minutos para cada uma dessas respostas e depois disso, o candidato tem 2 minutos para as suas considerações finais. Como a gente sempre explicou, o objetivo desse formato é propiciar a todos os 6 entrevistados a convicção de que estarão no mesmo nível de questionamentos para serem indagados e assim serem avaliados pelos nossos ouvintes. Afinal de contas, o processo eleitoral é um processo de avaliação e a gente quer e pretende dar o maior equilíbrio possível de tratamento a todos os candidatos. Explicado, portanto, vamos embora para o debate, que hoje já é terça-feira e a gente vai para a primeira pergunta para o candidato Bruno Cunha Lima, do Partido União Brasil. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina Grande FM, é um prazer recebê-lo. Eu queria que inicialmente o senhor pudesse explicar para os nossos ouvintes, não é nem explicar, é contar um pouquinho da sua vida, da sua história, um pouco sobre a sua pessoa. 20 minutos, seu tempo começa a contar a partir de agora. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, Edson, Silas, a todos que fazem a Campina FM. Boa tarde a você que está nos ouvindo aqui na 93.1. É um prazer poder estar aqui participando da rodada de sabatinas e entrevistas com os candidatos a prefeito, para a gente poder se apresentar, né, para quem porventura ainda não conhecer, mas também para falar sobre os nossos resultados, as nossas realizações, entregas, projetos para o futuro. E não tem nada melhor do que começar falando sobre quem de fato eu sou, né? Eu sou Bruno Cunha Lima, tenho 33 anos, completo 34 agora, se Deus quiser, no mês de novembro. Sou casado com Juliana, que para além de tudo, é o grande amor da minha vida, minha esposa, minha parceira, psicóloga. Nós temos aí, prestes a completar 2 anos, Bernardo, nosso primeiro filho, já planejando mais, que a gente de fato tem um amor muito grande, um apego muito grande por família, e Bernardo hoje tem 1 ano e 10 meses. Sou, por profissão, formado em Direito, advogado, e aí essa formação terminou me levando, e dentro, claro, da minha história, o fato de ser neto de Ivandro Cunha Lima, alguém que, embora tenha nos deixado fisicamente, mas que deixou um legado muito grande de respeitabilidade, de honradez, de honestidade, de amizade, de respeito, sobrinho neto do poeta Ronaldo, que também tem uma história incrível, enorme. Esse contexto, junto, claro, com a minha percepção de vida, de vocação, de chamado, acho que cada pessoa tem de fato uma missão a cumprir, pelo menos uma grande missão a cumprir na vida, e a minha formação em Direito, a história de ter vindo do movimento estudantil, desde Grêmio Estudantil, na época de colégio, de representação, depois diretório acadêmico, evoluí na época de faculdade para o movimento estudantil do curso de Direito, fui presidente de centro acadêmico do curso de Direito. Isso me despertou ainda mais o desejo de poder também fazer política partidária. Em 2012, aí já falando um pouco sobre a experiência política, em 2012 eu concorri a uma das vagas da Câmara Municipal e tive a alegria naquele pleito de não só ser eleito, mas ser eleito o mais jovem daquela eleição e o mais votado, com 4.631 votos. A gente fez um trabalho muito bacana ao longo desses 2 primeiros anos do mandato. Tive a oportunidade de, nesses 2 anos, ser o vereador mais produtivo, levando para a Câmara pautas importantes
Me lembro que quando a gente tratou a primeira vez sobre autismo, por exemplo, na Câmara de Campinas, a Câmara nunca tinha feito um debate sobre o transtorno do espectro autista. Isso a gente está falando de 10 anos, 11 anos atrás, levando outras pautas importantes, e isso terminou fazendo com que o contexto se criasse para uma candidatura a deputado estadual. Em 2014 fui eleito deputado estadual, também com uma votação super expressiva aqui na cidade, e cumpri um mandato, aquele mandato de 4 anos, com a grande maior parte dos meus projetos, proposituras, discursos, ações voltados para a cidade de Campina Grande. Setor cultural, apoio a instituições filantrópicas como o Hospital da FAP. Naquele momento a gente criou a Corrida do Bem, né, que já tem aí algumas edições para arrecadar recursos para os pacientes, para ajudar os pacientes com câncer. A gente levantou uma pauta super importante que foi da inclusão das pessoas com deficiência e, sobretudo, que estão no espectro autista. A gente participou de debates que são debates macro, né, para tratar sobre reformas legislativas, e isso terminou me incentivando a participar de uma disputa à Câmara Federal em 2018. Resultado das urnas, não venci as eleições de 2018, embora tenha sido mais votado de Campina, e isso, como já poderia se esperar, terminou criando o contexto, né, que depois Romero me convidou para ser secretário-chefe de governo, chefe de gabinete. Nós passamos ali praticamente aquele ano de 2019 à frente da Secretaria da Chefia de Gabinete, e a gente pôde coordenar uma série de trabalhos. Foi um momento, inclusive, de experiência pessoal. Eu pude me debruçar sobre as contas do município, sobre tudo, e conhecer por dentro, de fato, a estrutura, e isso viabilizou a nossa participação nas eleições de 2020 dentro de uma lógica que não era de mero continuismo. Eu entendo que a cidade ela tem, de fato, a aspiração de continuidade de políticas públicas que dão certo, né, e buscar avançar em outras políticas públicas que ainda precisam ser avançadas. E foi exatamente isso que a gente se propôs fazer naquele momento e que vem fazendo, buscando avançar naquilo que eu dizia, a cidade estava pronta para dar o próximo passo e subir o próximo degrau. E é exatamente isso que a gente tem feito, Edson, Lenildo e Silas. Candidato, o que lhe faz querer ser reeleito prefeito de Campina Grande? Edson, primeiro consolidar um trabalho que foi iniciado e que ao final desse ciclo vai deixar um legado importante de conquistas para a cidade. A administração pública, a administração privada, a nossa vida, ela cumpre um rito, aquilo que a Bíblia chamou de lei da semeadura. Então, a gente, assim como em todo aspecto da vida, você planta, cuida, rega, faz ali a adubação daquelas sementes e depois colhe os frutos. A gente passou, além de, óbvio, enfrentar a pandemia, o ano de 2021, se a gente puxar pela memória, não faz tanto tempo, o ano de 2021 foi o ano em que o mundo vivenciou o maior número de mortes com a pandemia da Covid-19. Foi o ano em que, inclusive, cidades como João Pessoa, Recife, Fortaleza, Manaus, diversas cidades viveram o colapso no número de leitos de hospital. E Campina Grande, graças a Deus, viveu isso com a marca de ter sido a cidade que mais salvou vidas, a cidade referência no salvamento de vidas na luta contra a pandemia. E apesar desse contexto todo, a gente fez um trabalho muito sério, muito dedicado de viabilização da cidade para o presente e para o futuro, para viabilizar investimentos, tanto investimentos públicos quanto investimentos privados, preparar a cidade para aquilo que a gente entende que seria o mundo pós-pandemia, o mundo que passa a viver outros ciclos econômicos, e de fato nós fizemos isso, renegociando dívidas históricas que remontavam aos anos 70, fazendo o abatimento dessa consolidade de dívidas, viabilizando a capacidade financeira do município, elevando a capacidade de pagamento que a cidade de Campina Grande tem para deixar de pagar juro de dívida velha, passando a ter capacidade de fazer investimento novo, e tudo isso
é a semeadura, são as sementes que vêm sendo plantadas e que eu acredito muito fortemente, como eu acabei de dizer, que ao final de um ciclo a gente vai ter essas sementes frutificando. Nós estamos falando de abertura de avenidas, como a Avenida Plínio Lemos, no coração da região oeste de Campina, que beneficia mais de 100 mil pessoas. Do outro lado, do oposto da cidade, entre a Zona Leste e a Zona Norte, a abertura da Avenida Félix Araújo, a segunda etapa do canal de Bodocongó, do Riacho de Bodocongó, já dentro da Dinamérica, até chegar ali na Almirante Barroso, na Ponte do Cruzeiro, né, onde ela se torna Francisco Lopes de Almeida. Agora estamos em vias de licitar a segunda etapa do Canal do Prado, uma obra esperada aí há mais de 30 anos, né, desde que Cássio e Félix lá fizeram aquela primeira etapa do Canal do Prado, ali na Consul Jaim Habib, no Catolé, Itararé, Catolé até chegar a Assis Chateaubriand. A Feira Central de Campina Grande, que é um sonho de mais de 50 anos. Então, eu sou candidato à reeleição porque, primeiro, eu acredito que um trabalho sério produz resultado. E, segundo, para poder dar sequência, a gente consolidar esse trabalho e poder colher os frutos que eu acredito muito fortemente, que eu acredito muito firmemente, que são frutos que vão ajudar a cidade a se desenvolver. Não é para menos que se criou dentro do regime democrático do Brasil, inspirado em grandes nações do mundo, o processo de reeleição, porque se percebeu que 4 anos é um tempo muito curto para se poder colher grandes frutos. Pequenos frutos ou frutos de menor impacto, você já consegue colher, de impacto local. A gente pavimentou mais de 400 ruas, fizemos drenagens de áreas importantes. Então, isso tudo é importante, é significativo, mas aquilo que projeta para o futuro, isso precisa de um ciclo maior. É só olhar para trás e você vai ver que basicamente todos os meus antecessores, desde que se criou a reeleição no Brasil, tiveram a oportunidade de viver o ciclo de 8 anos e deixar um legado administrativo favorável para a cidade. Ô candidato, essa pergunta de Pereira foi sobre, portanto, a sua vontade, o seu desejo de ter um segundo mandato. A pergunta agora vai no sentido oposto, no sentido do eleitor. Dentro de um corpo de 6 candidatos, o que é que diferencia o candidato Bruno Cunha Lima para que o eleitor escolha o senhor e não os seus 5 adversários? Primeiro, Lenildo, paradoxalmente, embora eu seja o mais jovem, primeiro por experiência, por de fato conhecer a cidade. Eu conheço Campina e não é porque sou político, não. É porque eu nasci em Campina, eu cresci em Campina, eu me formei em Campina, eu empreendo em Campina, meus amigos estão aqui, minha família está aqui. É a cidade que, de fato, é onde eu sou nascido, criado, residente e domiciliado. Para além disso, eu vinha falando agora sobre a consolidação desse trabalho, e aqui eu não quero entrar no mérito de análise de nenhum dos meus concorrentes, mas por que optar pela nossa candidatura, pela minha candidatura e não pela dos demais? Se eu pudesse resumir, para não interromper o andamento do trabalho. É como a dona de casa que tá cozinhando um bolo, ela sabe que se ela abrir o forno antes da hora, a massa vai desonerar. O bolo não vai conseguir produzir o efeito que se desejava. Então, é exatamente essa mesma lógica. Nós estamos com um processo muito avançado. Veja, eu falei aqui sobre conquistas que demoraram muitos anos para acontecer. Canal de Bodocongó, Canal do Prado, obras que algumas aconteceram nos anos 80, outra no início dos anos 90, outra parte no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E a gente está falando de etapas dessas obras, ou a continuação, próximas etapas dessas obras, todas viabilizadas num período de 3 anos, tendo se enfrentado uma pandemia. Então, a gente tem a garantia, o recurso garantido para fazer feira central, para fazer, por exemplo, a urbanização da orla do açude de Bodocongó, para fazer a contenção de esgoto do açude velho. E tudo isso, óbvio, demandou tempo para você renegociar a dívida, viabilizar, ter projeto, apresentar esses projetos, submeter
aos órgãos fiscalizadores, submeter às entidades financiadoras, para em seguida você poder licitar. Então, se eu pudesse resumir, é exatamente isso, para não se interromper um trabalho que está sendo feito e que já está produzindo frutos. Produzirá frutos ainda maiores daqui por diante, porque para você colher um grande fruto, você precisa de mais tempo de gestação, de preparação. Além do mais, como eu disse, a percepção da democracia no mundo é de que um período de 4 anos é um período curto para você conseguir produzir grandes frutos, né? Vou puxar aqui Romero, por exemplo, talvez vá ficar aí na sua biografia a marca do Aloysio Campos. O Aloysio Campos foi iniciado no primeiro ano da primeira gestão e foi entregue em novembro de 2019, faltando um ano para concluir os 8 anos, ou seja, com 7 anos de gestão. Quando você vai olhar outras conquistas, a exemplo do próprio Cássio, a exemplo do poeta Ronaldo, você precisa de tempo mais longo para poder resolver problemas maiores. Eu costumo dizer, especialmente quando eu ouço nos debates, em sabatinas, aqui e acolá, algum adversário ou algum candidato opositor falando, que parece que as coisas todas são feitas com um passe de mágica. E prometer é muito fácil. Boca diz o que quer e papel aceita tudo. Outra coisa completamente diferente é você entregar o resultado, porque eu vou repetir o que eu digo. Para todo grande problema, existe uma solução simples, rápido, fácil e errada. Não tem solução simples, rápida e fácil para problema complexo, para problema grande. E a gente está resolvendo a drenagem dali das ruas do Tambor, a ponte da rua Maria Gomes Carneiro na lateral da antiga Volvo. Era uma pauta há 50 anos. Drenagem e pavimentação para contenção da água que invadia as casas na lateral do Amigão, na rua Engenheiro Saturnino de Brito. Aquilo é problema desde os anos 70, desde 76, quando foi concluído o Amigão. Ponte da Catingueira para Catolé de Zé Ferreira com toda a infraestrutura necessária ali. É problema há 60 anos e a gente está entregando o resultado. Eu costumo dizer que é um time de jovens dispostos a resolver velhos problemas. Então, a gente tem, de fato, essa leitura de que é necessário um outro ciclo de 4 anos para a gente poder consolidar esse trabalho, consolidar esse legado e, com a confiança das pessoas, resolver demandas como, por exemplo, quem mora lá na rua Lino Gomes Filho, no Santo Antônio, na rua José Gomes de Farias, tem gente que esperava há mais de 40 anos. Está lá, ruas drenadas, calçadas, qualidade de vida para mãe que não vai ter mais o filho adoecendo com poeira, para a filha que não vai ter mais a mãe ou o pai, o avô adoecendo por conta de poeira, não vai ter mais dificuldade de ter acesso a uma ambulância de SAMU por conta de lama. Tá resolvido, tá lá, carimbo resolvido. Tá tudo perfeito? Não, tem muita coisa. Eu sou consciente que tem muita coisa para se fazer, mas a gente também não pode obscurecer o fato que já tem muita coisa para se mostrar. Candidato, quais os maiores desafios administrativos de Campina Grande? Eu faço essa leitura de desafio, Edson, sob 2 parâmetros. Tem o desafio urgente, que é o da ordem do dia. Tem o desafio do presente, que é o básico. E aí a gente pode falar sobre desafio de infraestrutura, por exemplo. Eu acabei de mencionar que a gente pavimentou mais de 400 ruas. Ainda faltam cerca de 300 ser pavimentadas, talvez pouco menos, cerca de 280. A gente fez essas 400, isso é um desafio muito grande, porque só sabe o que é viver na lama e na poeira quem vive na lama e na poeira, quem tem a casa invadida por água, como na rua Mário Rodrigues Coura, lá na Ramadinha, que foi inclusive pauta do meu programa de televisão do Guia de ontem. Você tem um desafio, por exemplo, de saúde. A nossa rede de saúde é muito vasta, é muito longa. Nós temos 4 hospitais municipais, 2 UPAs, mais de 80 prédios de postos de saúde, dos quais a gente já reformou e entregou novos 60. Mas ainda tem mais de 20 que precisam receber esses investimentos e que alguns deles são precários, de fato. Então, tem desafios que são os desafios da ordem do dia. É o desafio que está posto hoje. Quando eu falo sobre a segunda etapa do canal do Prado, por exemplo, é porque tem gente que mora ali na região do Distrito, do Tambor, do Conjunto Irmãos Alexandrino,
que quando a chuva vem, e se vier num volume de chuva maior, o nível do riacho sobe e invade as casas. Tem gente que construiu o primeiro andar para morar no primeiro andar e deixar o térreo desabitado, porque não aguenta mais perder televisão, geladeira, sofá, perder tudo. Então, para a gente falar em desafio, vamos começar resolvendo os desafios de hoje. E existe um outro desafio, que é aquele desafio que uma vez esses desafios da ordem do dia, esses primeiros desafios sendo resolvidos, eles vão dar as condições necessárias para se resolver esse outro desafio, que é desenvolvimento econômico. Não tem como. Esse é o desafio de Campina, da Paraíba e do Brasil. Só se cresce de forma sustentável se houver desenvolvimento econômico. E para isso, como eu acabei de dizer, eu não posso pensar que vai haver desenvolvimento econômico, que uma parte da sociedade vai crescer, enquanto outra continua morando na lama. Enquanto outra continua tendo a água invadida. Se olhar no Brasil, estima-se que mais de 40 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, a rede de esgoto. Campina Grande é uma das cidades que melhor tem estrutura de coleta de esgoto, mas tem gente que até hoje vive sem água potável. Tem milhões de brasileiros que não têm água potável, não tem sistema de abastecimento. Então, para resolver os maiores desafios, que é do desenvolvimento econômico, da geração de riqueza, você tem que resolver os desafios da ordem do dia presente. Não tem como falar em crescimento econômico de uma sociedade se o meu irmão, se a minha irmã, se o seu irmão, se a sua irmã continua vivendo na lama, se a escola que o filho estuda não tem internet, não tem tecnologia, não tem o básico do básico do básico. Dr. Agimir de Figueiredo dizia que a desigualdade no ponto de partida é a maior de todas as desigualdades. Quando você oferecer um ponto de partida justo para todo mundo, aí você vai poder cobrar resultado, cobrar meritocracia mais para frente. Mas desde que você dê condições, que você dê uma igualdade de ponto de partida. Muito bem, a gente chega, portanto, assim ao final do primeiro bloco dessa entrevista com o candidato Bruno Cunha Lima do Partido União Brasil. Vamos fazer um intervalo agora para a gente tomar uma água e na volta do bloco o candidato responde a uma saraivada de perguntas. São 10 perguntas que serão respondidas pelo candidato no próximo bloco do Jornal do Meio Dia. Campina FM na cobertura das eleições 2024. Sai daí não, o intervalo é curto, mais ou menos, a gente volta já. Eleições 2024 é na Campina FM. As movimentações partidárias, as decisões dos tribunais, o corpo a corpo dos candidatos na busca pelo voto. Fique por dentro da disputa pelo poder com a melhor cobertura jornalística da região. Eleições 2024. Vote Campina FM e acerte na democracia. São 13h30 na Paraíba, 13h30, e a gente tem 2 compromissos marcados. De amanhã a 8, como diziam os antigos, quarta-feira, nesse mesmo horário, logo após o guia eleitoral, grande debate da Campina Grande FM, o tradicionalíssimo debate da Campina Grande FM, gerado a partir da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, como aliás a gente fez 4 anos atrás, e vocês vão acompanhar o grande debate com a presença dos 6 candidatos. E no dia 6 de outubro, aí você já sabe, não tem pra ninguém a maior e melhor cobertura das eleições na Campina FM, e você tem um encontro marcado. Cobertura durante todo o dia, desde cedo no ar, e já no final do dia, o encerramento das urnas, o início da apuração. Embora com todas as tecnologias, as pessoas vibram em casa com uma cobertura histórica das primeiras urnas pela Campina Grande FM. Logo depois, a gente entra na marcha da apuração, e é que nem 4 anos atrás, que deu aquela zebra que vocês lembram, mas a gente ficou no ar, a gente perseverou aqui, ficamos no ar até o fim da apuração. É compromisso nosso, a gente só sai para ir para casa da gente depois que sair o resultado. Você tem encontro marcado na Campina Grande FM. Ei, lembrar... Tu viste alguém balançando a cabeça, não? Silas Batista, né? Lembrar que... Estou à disposição da Justiça Eleitoral, eu já disse. Ele vai estar trabalhando de mesário voluntário, viu? Pois muito bem, lembrar que a cobertura das eleições na Campina FM tem um oferecimento do Digna. A sua família merece cuidado e proteção digna, o seu melhor plano. E Sercose Seguros, não faça ou renove o seu seguro sem antes consultar a Sercose Seguro. As regras
regras deste bloco são as seguintes, os nossos ouvintes estão já acostumados. Nós vamos agora veicular perguntas formuladas por 4 entidades, setores produtivos, 2 perguntas de entidades da sociedade civil, a mesma pergunta para todos os candidatos. Eu já disse, eleição não é um jogo de pegadinha, tem que fazer de surpresa. Não, o candidato pode se preparar para responder e o ouvinte vai julgar quem se preparou, inclusive, melhor. E fechamos com 4 perguntas das ruas que já foram sorteadas no intervalo. Para cada uma, o candidato vai ter até 2 minutos, tem um cronômetro aqui que fica logo atrás de mim e no final o candidato vai ter 2 minutos para as suas considerações finais. A primeira pergunta é formulada pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Sidney Toledo, e a gente vai ouvir agora. A Emenda Constitucional 132 introduziu no Brasil a reforma tributária. Reforma essa que precisa das leis complementares que regulamentarão o funcionamento no dia a dia das empresas e dos governos. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar número 68, que define as regras do funcionamento do IVA. Já foi aprovado também na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 108, que define o comitê gestor do IBS. A reforma tributária trará mudanças no dia a dia e na localização das empresas. Como o candidato tem visto a reforma tributária e que perspectivas tem o candidato com relação a isso? Candidato Bruno Cunha Lima, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. A minha análise, acho que essa participação de Sidney, que além de presidente é contador, é fundamental para enriquecer o debate. A minha análise, Lenildo, com relação à reforma tributária é dividida em 2. A primeira, a percepção do cidadão, Bruno cidadão. E na condição de Bruno cidadão, inclusive é advogado, cuja prova de OAB à época foi feita em direito tributário, é de uma boa percepção, embora ainda não seja a reforma tributária dos sonhos, não é aquilo que se deseja, mas é o que é possível. E só em você ter uma desburocratização, uma facilitação do que pode se chamar de manicômio tributário, porque o que tem o Brasil é de fato um manicômio tributário. Você tem uma rede de impostos, de tributos, de contribuições, de tudo isso que praticamente inviabiliza o setor produtivo. Então facilitar isso vai ser importante, vai ser bom até para poder proporcionar um novo ciclo de desenvolvimento como o desenvolvimento industrial do Brasil, que parou nos últimos 30 anos. O outro lado é a percepção do Bruno prefeito. Eu tenho uma preocupação, não vou mentir, eu tenho uma preocupação porque o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e o IBS, que é o que vai incidir sobre os serviços, isso tudo vai arrecadar recursos para um fundo, haverá um comitê gestor que vai dividir esse fundo entre estados e municípios com base naquela fiscalização feita pelo governo federal, nessas atribuições estabelecidas por lei. Então, eu tenho uma preocupação de que os municípios, especialmente aqueles que têm crescimento potencial, que são 2 coisas. Você tem crescimento real e crescimento potencial. Você pode ter perda real de diminuir valor e você pode ter perda potencial. Aqui em Campina, por exemplo, sem aumentar 1,1 de imposto, sem aumentar nada disso, a gente passou a arrecadar mais porque passou a cobrar de quem não paga. Então, se a gente perder isso, perde muito. Muito bem, candidato, dando sequência, nós vamos ouvir agora o representante do Sindi Campina, Divaildo Júnior. Divaildo Júnior, presidente do Sindi Campina. Candidato, tem se falado muito no turismo como uma forma de uma nova matriz econômica para a cidade de Campina Grande. E para que isso aconteça de fato, nós precisamos de alguns ajustes, algumas reformulações, principalmente na organização, na forma de como a Prefeitura Municipal trata do assunto. É necessário uma ação de Estado que não tenha solução de continuidade com a mudança de prefeitos a cada 4 em 4 anos. E para isso a nossa proposta enquanto presidente do sindicato é a separação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a criação de uma nova Secretaria de Turismo e a criação do Fundo Municipal de Turismo, totalmente dissociado da Secretaria das Finanças do município. Não se trata de pedir verba para a criação desse fundo, muito pelo contrário. Nós só queremos uma independência dessa secretaria para que ela consiga ser ordenadora de despesa e, ao mesmo tempo, as entidades consigam trabalhar na captação de emendas parlamentares para que nós tenhamos um mínimo de planejamento possível na preparação
da cidade de Campina Grande de forma profissional para capacitação de agências e operadoras de turismo e principalmente para a participação de feiras e eventos, compra de passagem aérea e promoção de Campina Grande enquanto destino nacional. Então a pergunta é, o senhor enquanto prefeito apoiaria a criação de uma nova secretaria dentro do organograma do município e poderia ser dada a essa secretaria uma independência econômica e financeira para que ela conseguisse captar recursos perante órgãos privados, recursos através de emendas parlamentares, tudo isso sob o controle do município, lógico, mas com uma capacidade de trabalho bem mais rápida, bem mais ágil e com um efeito prático muito maior. O senhor tem agora 2 minutos para essa resposta. Se eu pudesse assinar embaixo da fala de Divaildo, eu assinaria, até porque é a nossa percepção. A gente tem feito desse turismo, se for falar sobre ciclos econômicos atuais e potenciais, dentro do ciclo econômico potencial eu vejo logística, tecnologia e turismo para Campina. Profissionalizar, qualificar ainda mais, não é para menos que a gente transformou o Natal Iluminado, que era a simples decoração da cidade, em um evento que dura mais de 40 dias e que no ano passado movimentou mais de 90 milhões de reais na nossa economia, no comércio. A gente qualificou, ampliou, profissionalizou e tirou o custo da prefeitura na realização do maior São João do mundo. E acho que aqui é um ponto comum. Realizamos ano passado e esse ano, sobretudo, a maior das edições em matéria de profissionalismo, de conforto, de qualidade, de tudo. E essa leitura é essencial para garantir que o turismo seja, de fato, essa chaminé, essa indústria sem chaminé, que proporciona emprego, que proporciona renda, para que se resolvam outros problemas daquela base que eu mencionava dos desafios urgentes. Você injetando recurso de fora, trazendo dinheiro de fora, você proporciona. Então, com relação a essa separação de secretarias, não foi feito, agora que todo mundo lá dentro do debate sabia, naquele momento em que 4 vereadores da nossa base perderam os mandatos e aí nós não pudemos fazer essa separação. Foi inclusive levado isso para o debate junto com toda a Câmara, inclusive com a oposição, dizendo, eu pretendo, e aí vi que não havia cenário para aprovação disso, então terminei não encaminhando para a Câmara. Mas eu acredito sim, e melhor talvez até do que uma secretaria, seja uma companhia, uma empresa pública de capital misto, que vai dar muito mais mobilidade, inclusive na gestão desse Fundo Municipal de Turismo, que pode ser abastecido com recurso de emenda, recurso externo, com lei Rouanet, com tudo isso e com contribuições dos turistas. Candidato, a gente vai agora para a terceira pergunta do setor produtivo, formulada pelo Érico Feitosa. Ele é presidente do Secov Paraíba, Sindicato da Habitação, e também é diretor do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção. Boa tarde, candidato. Me chamo Érico Feitosa e sou presidente do Secov Paraíba, o sindicato patronal que representa em todo o estado as empresas imobiliárias, administradoras de condomínios e condomínios. E a nossa pergunta versa sobre o mercado imobiliário, mais especificamente sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, especificamente sobre o tema 1113, que é um tema repetitivo, que foi julgado pelo STJ e referendado pelo STF, onde o contribuinte tem a presunção de veracidade na compra e venda de uns imóveis nas informações prestadas na hora da avaliação do imóvel, o que infelizmente hoje não é cumprido pela Prefeitura. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende cumprir? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta dessa pergunta. Érico, eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar sobre o tema, sobre o assunto disso com o Érico Feitosa, e eu tenho uma percepção de que, de fato, o cidadão deve-se partir da presunção de boa-fé do cidadão, especialmente desse cidadão contribuinte. Porém, o exemplo que se tem no Brasil é de uma cultura que não é voltada a essa boa-fé, em todos os casos. Tem muita gente, de fato, de boa fé que vai lá e presta a informação correta. E, para além disso, eu gosto de buscar a saída do meio termo. É você dar, assim, ao cidadão, quando da transmissão do seu imóvel, comprou um imóvel, está repassando ali aquele imóvel, você ter a presunção da boa fé objetiva, mas sem perder o poder fiscalizador
que inclusive são funcionários efetivos, não são funcionários de governo A, de B, de C, são pessoas que de fato fazem parte da estrutura do poder público do Brasil de um modo geral e que tem esse poder de polícia de fazer fiscalização. Óbvio, existem aí temas a serem resolvidos, inclusive uma questão cultural de não se aproveitar da presunção de boa-fé para tentar, por exemplo, facilitando aqui para quem está nos ouvindo, você comprou uma casa por R$200 mil. Se não for uma casa financiada, porque casa financiada isso aí não tem debate, é só pegar o contrato de financiamento, levar e o valor do imposto que incide é esse. Por outro lado, se você comprou à vista uma casa de 200 mil, não chegar lá querendo transferir a casa dizendo que pagou 50. Então, a gente precisa evoluir, o poder público brasileiro precisa evoluir, mas a sociedade também, até que a gente viva o instante, viva o momento que vai ser resolvido com planta genérica de valores. Muito bem. Muito bem, dando continuidade, nós vamos à quarta pergunta e agora do representante do Sinduscon, Indústria de Construção de Campina Grande, o Lamartine Alves. Candidato, sou o presidente do Sinduscon Paraíba, Lamartine Alves, e queria saber do senhor qual a sua opinião e se o senhor implantaria essa questão das PP, parceria pública-privada, no seu governo e o senhor chegando lá, e juntamente disso a reivindicação dos nossos Sinduscon e também da comunidade é a informatização do cadastro imobiliário de Campina Grande, que isto é inaceitável até a presente data não ser totalmente informatizado. Obrigado. Então agora o senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, eu não entendi bem a questão das PPPs. Você é a favor? Não, eu sou totalmente favorável às PPPs, à participação de fato da iniciativa privada em soluções que podem ser soluções conjuntas, como por exemplo para a habitação. Eu gosto muito da ideia de solução para a habitação, porque você imaginar que o poder público vai conseguir a cada instante estar construindo imóveis, estar construindo e submetendo a escolha da iniciativa privada, a escolha do terreno, que geralmente vai escolher um terreno fora da mancha urbana, distante, que dificulta transporte, dificulta acesso à saúde, dificulta tudo. Por outro lado, eu acho que a solução de PPP é uma excelente solução quando, por exemplo, o poder público pode dispor de uma área, um terreno, faz uma PPP, parte dos imóveis construídos serão para habitação popular, para resolver o problema habitacional, o déficit habitacional. Parte disso também vai ser liberado para que as construtoras que assim fizeram possam vender também parte daqueles imóveis. Acho que é a melhor solução para se construir sem precisar necessariamente tirar o recurso da construção do cofre do poder público, de um modo geral. Essas parcerias são excelentes. Por outro lado, com relação ao cadastro, existe um lapso muito grande ainda da estrutura do poder público do Brasil, que em média está nos anos 80 ainda, e não na terceira década dos anos 2000. A gente, ao assumir, fez a digitalização de todo o processo de cadastro. Hoje, o cadastro é totalmente digital. Nós temos 80% já dos overlays, das plantas e dos overlays já digitalizados e disponíveis para qualquer cidadão que requisitar. E temos ainda a solução que precisa ser dada aos BCIs, que são os boletins de cadastro imobiliário, que essa nós vamos fazer a digitalização agora no segundo governo. A gente encerra, portanto, as 4 perguntas de entidades do setor produtivo. Vou lembrar, assim como eu fiz anteriormente, que durante as entrevistas eu não manipulo o WhatsApp, então eu não consigo ver as mensagens que as pessoas mandam. Primeiro, porque, como eu sempre digo, a gente ou presta atenção no entrevistado ou presta atenção no Zap. Aí depois fica areado e a gente fica perdido no ar. Fora que é meio desagradável a pessoa estar falando e a gente olhando pro Zap. E segundo, porque não tem como a gente mandar mensagem, abraço, nem recado, nem fazer uma pergunta capciosa para o candidato, seja ele quem for no ar, porque as perguntas elas estão pré-estabelecidas e também eu não faria, né? Como a gente sempre fala, a gente não está aqui para mandar recado. Então, para lembrar, porque depois eu recebo muita mensagem, mas você não respondeu. Não dá. Ou a gente faz o programa ou a gente responde mensagem. Então vamos às perguntas agora de 2 segmentos importantes. A primeira pergunta dessa sequência vai ser formulada pelo professor Franklin Icais, que é presidente do Sintab.
Sou Franco Licais, representante do Sintab, e quero saber dos candidatos, caso seja eleito, como será a sua relação com o Sintab? Como pretende resolver as demandas reprimidas dos servidores, né, de leis que não estão sendo cumpridas, né, a exemplo da atualização dos níveis de todas as categorias, a situação do piso do magistério, a efetivação do plano de cargos da saúde, a correção salarial do pessoal de apoio, que hoje recebe menos de um salário mínimo no vencimento, né, pagamento de precatórios. Enfim, eu gostaria de ouvir os candidatos em relação a essas questões. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do Sintab. A relação com o Sintab, com os demais sindicatos, é a primeira relação de respeito e de sinceridade. Eu lembro 4 anos atrás, Edson e Lenildo Silas, quando eu fui participar do debate do Sintab, foi proposta a assinatura de uma carta compromisso com dezenas de itens. Éramos 5 candidatos, 4 assinaram e eu tive a sinceridade de dizer que não assinaria, porque inúmeros daqueles itens eram praticamente impossíveis ou eram inviáveis. Como é que eu iria me comprometer com a construção, dentro de 4 anos, de quadras poliesportivas em todas as escolas e creches do município, quando muitas nem terreno para isso tem? Então tem coisa que eu acho que a sinceridade cabe em todo lugar. E fui lá e disse isso no debate dentro do Sintab. Então a gente começa tendo uma relação sincera, onde é sim, sim, não, não. Posso, não posso, não posso. Porque tudo não é só uma questão de querer, é uma questão de poder, especialmente quando se tem inúmeros outros compromissos a se resolver na cidade. Segundo, com relação ao cumprimento dessas leis, a gente tem avançado de uma forma significativa, com convocação, realização de concursos e nomeação de concursados. A gente já fez aí mais de 2.000 convocações, aprovação só de médicos no primeiro mês de gestão, médicos e profissionais de saúde, dentista. A gente nomeou 244 já no início do governo. Com relação a essas progressões horizontais, progressões verticais, só para se ter uma ideia, no início do nosso governo, em 2022, nos 6 primeiros meses, a gente concedeu mais progressões do que os últimos 20 anos somados. Quando você faz essa conta, nesses 3 anos e meio, já são aí mais de 2.500 progressões verticais e horizontais concedidas. Muito bem, candidato. Vamos dar sequência, então, a mais uma pergunta, desta vez oriunda do representante do Instituto Histórico, professor Vanderlei de Brito. Meus cumprimentos ao senhor candidato. Sou Vanderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, uma entidade sem fins lucrativos que, sem qualquer ajuda dos poderes públicos, luta pelo fomento e a preservação da memória e a identidade de nossa cidade. Como bem sabemos, Campina Grande é uma cidade historicamente marcada pelo desleixo com sua memória. Diferentemente de outras grandes cidades como Rio de Janeiro, Recife e até João Pessoa, Campina quase não tem em seu cenário urbano buxos ou monumentos aos seus grandes vultos. Nossas edificações históricas, que narram o desenvolvimento arquitetônico e social da cidade, a cada dia estão sendo demolidas. Parece não termos elo ou compromisso com a nossa história. Por exemplo, o Parque Evaldo Cruz não deveria ter uma estátua desse ex-prefeito que tanto contribuiu para a nossa cidade? O monumento aos pioneiros, que já até se tornou um símbolo da cidade, está em abandono, sem iluminação, quebrado e pichado, sem proteção ou destaque algum. Há prédios históricos públicos aqui que há mais de 20 anos não viu uma demão de tinta. E há prédios históricos particulares à venda que certamente serão demolidos, como aquele belíssimo casarão em arquitetura Arte Nouveau de frente à Feirinha de Frutas. Não poderia se pensar em captar recursos junto ao governo federal para a compra desses prédios a fim de preservá-los? Pois um povo sem memória é um povo sem futuro. E não sou eu que digo isso. Essa é uma lição universal. Nossa cidade tem o seu Instituto Histórico, formado por idealistas, voluntários, dispostos e capacitados a preservar a memória documental da cidade. Mas não temos um único funcionário, nem para abrir a casa diariamente ou para manter minimamente a manutenção dos acervos.
Somos apenas nós, nos nossos horários vagos, com o dinheiro dos nossos bolsos, para tocar precariamente uma instituição que não é nossa, é do povo campinense. Então eu pergunto, o senhor, enquanto candidato, o que tem a dizer sobre isso? E que propostas teria para suprir a negligência dos poderes públicos para com a memória histórica de Campina Grande? Candidato, 2 minutos então para a sua resposta. Professor Vanderlei, um prazer responder sua pergunta, até porque sou membro do Instituto Histórico de Campina Grande, fui membro da reabertura do Instituto Histórico, né, naquela primeira turma, então sou seu confrade. E só para fazer uma observação, eu vi o professor Vanderlei dizendo sem qualquer ajuda dos poderes públicos. Nós fizemos ali a disponibilização de alguns andares no prédio da biblioteca do município, que foram restaurados e postos à disposição do próprio Instituto Histórico, onde está lá o acervo de Dr. Elpidio de Almeida. A gente tem de fato aí uma demanda enorme, mas, por exemplo, o busto de Evaldo Cruz é importante, mas mais importante era resgatar o Parque Evaldo Cruz, que há praticamente mais de 20 anos estava sem a utilização devida das pessoas se vindo para um local de consumo de drogas, de venda de droga, de descaminho. Esses investimentos, não só, eu tenho sempre uma preocupação, não é só trabalhar para construir o novo, mas é para preservar o que existe. Preservar o que existe através desse resgate do próprio Parque Evaldo Cruz, da Praça Clementino Procópio, né, que será feita dentro de pouco tempo, do Cine Teatro Capitólio, que é outra conquista que a gente, depois de mais de 20 anos, conseguiu e que agora foi suspensa, mas a Justiça já ordenou a retomada, a preservação desse patrimônio histórico. Hoje nós estamos aqui na Campina FM, por exemplo, tem coisas que são sintomáticas. Nós, depois de alguns anos, voltamos a usar o nome de Hilton Mota no arraial que acontece lá o show do Parque do Povo, os shows do Parque do Povo. Então é uma lógica muito maior e para isso eu defendo a criação da nossa Companhia Municipal de Patrimônio Histórico, até para que Campina mesmo tome conta do seu patrimônio. A gente chega, portanto, ao fim das perguntas de entidades do setor produtivo e também da sociedade civil e agora vamos para as 4 perguntas formuladas por cidadãos. Mais uma vez, foi tudo sorteado. Tem uma das questionadoras aqui das pessoas faz a pergunta que se repetiu mais uma vez, paciência, é sorteio, tá aí, fica dentro da caixa e quem sorteia é inclusive o próprio candidato. A gente vai começar com a pergunta número 3, que é a pergunta do Claudessandro. A gente vai ouvir, eu sempre peço a Silas para arribar o retorno, porque a gente tá ficando velho, a gente não consegue ouvir o retorno mais baixinho não, Silas. E aí a gente vai ouvir agora a pergunta do cidadão Claudessandro. Meu nome é Claudessandro, eu sou morador do bairro de Malvinas. Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato em relação a lazer. A gente tem visto que tem poucas opções de lazer aqui em Campina Grande. Foi construída agora no bairro Dinamérica, aquela opção ali, porém ainda não concluíram totalmente. Ficou boa, mas para o tamanho de Campina Grande ainda se torna pouco. O Parque da Criança está um pouco a desejar. A área que era destinada a crianças retiraram para uma possível reforma, conserto dos brinquedos e até então não repuseram. Não foi colocado essa reposição de brinquedos no Parque da Criança. Levando em consideração o tamanho de Campina, que tem crescido a cada dia mais, isso se torna pouco para uma possível ampliação de opções de lazer em Campina Grande, que deixa muito a desejar. O que o candidato teria a oferecer? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do ouvinte Claudessandro. Lazer, Claudessandro, também é vida. A gente não pode pensar que a vida vai ser feita só de trabalho, sair de casa para trabalhar, voltar para dormir e voltar para trabalhar de novo. É importante, se até Deus, depois de trabalhar 6 dias criando o mundo, descansou no 7º dia, quanto mais nós. A gente tem essa percepção, tá aí o Parque Linear da Avenida Dinamérica, que recebeu inclusive por parte da Câmara uma homenagem com o nome de meu avô, o senador Ivandro. Tá lá concluído sim, concluído em funcionamento para que as pessoas possam aproveitar. Tá o Parque Evaldo Cruz
sendo devolvido depois de algumas décadas. Nesse exato momento existe em construção, para não dizer que não é só na região central, é muito pelo contrário, a gente está tentando levar e ter um trabalho para a gente diversificar, levando para áreas, inclusive, que muitas vezes não são áreas visitadas pelo grande público, mas que tem a demanda local. Exemplo, no bairro das Cidades, extremo sul de Campina, tem a construção de um parque, lá o Parque das Cidades, que deve ser concluído agora no mês de setembro, já no mês que nós estamos. Aqui bem perto de onde a gente está, na Colina da Palmeira, no Araxá, Novo Araxá, Promorá, existem 2 praças grandes sendo construídas com equipamento de esporte, equipamento cultural, área multiuso. Na região da Ramadinha, as margens do canal da Ramadinha, está em construção o Parque Linear da Ramadinha, junto com aquele campo ali, o campo do Fluminense, por trás da feirinha do Severino Cabral, uma arena esportiva sendo construída. Nós temos 10 praças sendo construídas no entorno da cidade, 2 delas no Aloysio Campos, inclusive uma delas conta com brinquedos adaptados para crianças com deficiência, assim como a gente levou também para o Parque da Criança. Eu tenho esse compromisso de manter isso e ampliar para que a gente tenha ainda mais. Muito bem, dando sequência, vamos trazer então mais uma cidadã que vai participar, Jéssica Costa. Meu nome é Jéssica, tenho 28 anos, moro no bairro do Alto Branco e aqui a gente enfrenta algumas dificuldades, mas acredito que uma delas é calçamento, além de outros como esgoto, abastecimento de água, mas em relação ao calçamento eu queria saber, né, quais são as propostas dos candidatos, porque muitas das vezes a gente vai reivindicar o calçamento de alguma rua e consta na prefeitura que ela já está calçada, sendo que a realidade é completamente diferente. E aqui no bairro do Alto Branco, no bairro das Nações, a gente vê muito disso, né? Então, qual a proposta para vocês em relação ao calçamento, que eu acredito que seria um problema para a gente não enfrentar mais, né? Estamos em 2024, se encaminhando para 2025, a gente ainda encontra ruas da cidade que não tem calçamento. Candidato, 2 minutos. Eu vou voltar para aquilo que a gente falava no começo da nossa entrevista. Falar sobre grandes obras, grandes realizações é importante, mas não sem antes vencer uma etapa fundamental, que é a construção do básico. Para isso, mais do que proposta, a gente tem resultado. Em 3 anos de gestão, enfrentando uma pandemia, a gente pavimentou mais de 400 ruas, algumas delas resolvendo problemas históricos e graves, que precisavam de drenagem. Nos nossos contas, nos nossos levantamentos, ainda existem cerca de 280 a 300 ruas na cidade que não tem calçamento. Então, se em 4 anos, 3 anos e meio, enfrentando uma pandemia, a gente levou essa solução de calçamento para mais de 400 ruas, a gente já tem o compromisso de fazer essas 280, 300 que faltam para que Campina atinja a marca de 100% de ruas calçadas. Existem alguns locais da cidade, existiam, por exemplo, que bem perto, se você continuar subindo, no bairro dos Cuitéis, a gente foi lá e calçou as ruas dos Cuitéis. Aqui no bairro do Jardim Continental foram mais de 15 ruas calçadas, praça construída, iluminação em LED, em um bairro que foi durante muito tempo estigmatizado. A gente tem ações lá no Ronaldo Cunha Lima, na Catingueira, no bairro do Mutirão, resolvendo, e veja que a gente está falando de bairros que são bairros que estão distantes do centro, onde moram pessoas, muito provavelmente pessoas mais carentes e que precisam daquilo, porque não adianta você construir um arranha-céu sem ter o calçamento na porta de casa. Então a gente tem, eu não me lembro o nome da ouvinte agora, a gente tem esse compromisso, inclusive com relação ao Alto Branco, ao Jardim Menezes, às ruas do bairro das Nações. Esse é um compromisso que será cumprido ainda este ano, inclusive, diga-se de passagem. Vamos para a terceira pergunta de ouvinte e de cidadão. Essa pergunta é a número 5, Silas Batista, é da nossa ouvinte Marluce Reis. Eu sou Vitória Maria. Peraí. Me chamo Marluce Reis, do Rosa Cruz, e gostaria de saber como vocês podem melhorar a área de saúde.
de Campina Grande. A gente vai marcar uma consulta no postinho, é uma demora, a fila de espera é grande, a gente precisa de um exame, é tudo muito burocrático. Quando precisamos de fazer um procedimento cirúrgico, falta médico. O que vocês podem fazer para melhorar essa situação? O candidato tem 2 minutos para responder a pergunta da Marluce Reis. Marluce, a gente sabe desse desafio. Eu comecei a falando agora há pouco sobre os desafios e eu arrisco dizer que o maior desafio de uma gestão de média e grande cidade é a estrutura de saúde. Campina Grande tem mais de 80 prédios de postos de saúde. Então, a primeira necessidade que a gente buscou e busca atender é com a reestruturação ou a estruturação dessa rede. São mais de 80 prédios, cerca de 60 deles, isso representa 75%, ou são novos, como a unidade Padre Rachid, lá no bairro da Glória, como as 2 unidades lá do bairro das Cidades, só para citar exemplo, ou foram totalmente reformados, recuperados, ampliados, como a Tota Agra, Horacina de Almeida, Wesley Cariri Tagino, unidade Campos Sales, tantas outras espalhadas pela cidade. A gente tem essa compreensão de que é preciso cuidar da estrutura física, é preciso ter profissional, por isso a gente fez concurso, alcançamos a cobertura de 100% da atenção primária, saindo de 118 para 206 equipes de saúde da família, para que ninguém em Campina fique descoberto sem a equipe de saúde da família referência. Além disso, a gente vem trabalhando e ampliando o número de policlínicas que oferecem serviços de média complexidade. Campina tinha 2 policlínicas, agora nós temos 6 policlínicas. Só para citar exemplo, a Policlínica da Bela Vista, ali pertinho da Volta de Zé Leal, a Policlínica da Liberdade, de frente ao mercado, na esquina com a Rua Pernambuco. Oferecendo atendimento até às 9 horas da noite, diga-se de passagem, com médicos especializados. Além disso tudo, tem, para diminuir a burocracia, o uso de tecnologia. Baixar o aplicativo Campina com Você, onde mais de 100 serviços da Prefeitura estão disponibilizados e o cidadão pode ter acesso de forma desburocratizada a marcar consultas e exames. Vamos então à última pergunta, agora com Cleide Rosa, ela que faz a sua pergunta sobre transporte público. Sou Cleide Rosa, moro aqui no sítio Tambor de São José da Mata e eu pergunto ao candidato a prefeito de Campina Grande. Quando o senhor ganhar esse pleito, o senhor vai olhar com um olhar diferenciado para a zona rural? Porque, candidato, eu trago uma realidade diferente da zona urbana. As pessoas da zona rural têm muita dificuldade ao acesso, à acessibilidade. Os acamados e domiciliados são pessoas que mais sofrem pela distância, porque sabemos que no Centro de Saúde de São José da Mata nós temos carros, porém são insuficientes, é preciso aumentar essa frota, porque o grave da nossa realidade é que nós não temos transporte público. Nossa zona rural está descoberto de transporte público. Isso é gravíssimo, pela distância da zona rural para a zona urbana. O deslocamento fica difícil, porque quem tem carro utiliza e quem não tem carro sofre, porque é caro. Quanto mais longe a zona rural para a cidade, mais é difícil isso. 2 minutos para a sua resposta. Dona Cleide. Dona Cleide, pelo que eu vi, mora no sítio Tambor. Para quem não conhece onde é o sítio Tambor, quando você passa do Aeroclube, como quem está saindo ali do 12 de São José da Mata, passou do Aeroclube, sem entrar à direita, está lá a região do sítio Tambor. Quero inclusive, Dona Cleide, lhe dar uma boa notícia. Nós vamos calçar as ruas do sítio Tambor. Levar a pavimentação também para a zona rural, calçar aquelas ruas ali para facilitar o acesso à entrada e à saída. A gente sabe o quanto é desafiador, né? Sítio Tambor, Sítio Bosque, Serra de Joaquim Vieira, voltando ali para trás, Lagoa de João Gomes, não só para São José da Mata, mas para outras áreas. É exatamente por isso que a gente resgatou a presença do SAMU nos distritos. A gente transformou os nossos centros de saúde,
o Centro de Saúde São José da Mata. A gente reabriu a nossa unidade mista de Galante depois de mais de 10 anos, que hoje conta com 15 especialidades médicas, realização de exame de ultrassom, pequenas cirurgias, presença de nutricionista, fisioterapeuta, atendendo a população dos distritos. E para aqueles casos em que não for possível, que não é suficiente ter esse atendimento, que lembrando, atendimento até às 9 horas da noite, a gente tem feito investimento, como recentemente eu entreguei mais um veículo, só para atender a comunidade da zona rural mais afastada do centro de São José da Mata, começando ali pelo Félix Amaro, Serra de Joaquim Vieira, até o Gabriel, até lá em cima, você pegar já na divisa com Boa Vista, pegando ali toda aquela região ali de Monte Alegre, para que a pessoa que precisa e não tiver como pagar R$100 de noite para sair do sítio e vir para a cidade, para um hospital, tem um carro da prefeitura com motorista 24 horas para socorrer essas pessoas. Muito bem. Portanto, o candidato respondeu a todas as 10 perguntas que foram formuladas e agora nós teremos 2 minutos para as considerações finais do candidato. Lembrando que o candidato, através da sua assessoria, já confirmou presença no debate do próximo dia 11, de amanhã a 8, na Campina Grande FM e, portanto, candidato, 2 minutos para as suas considerações finais, agradecendo pela sua disponibilidade de vir participar aqui dessa sabatina, conversar com a Campina FM, com os setores produtivos e com os nossos ouvintes. 2 minutos para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Lenildo, Edson, Silas, a toda a equipe aqui da Campina FM, que aliás tem uma marca registrada de elevar o debate das eleições de Campina. A bancada que está aqui presente contribui com isso, mas a casa, a Campina FM, ao longo desses anos todos, desde Hilton Mota lá atrás, sempre elevaram o debate, sempre levantaram o debate para um bom nível, para discutir aquilo que a cidade de fato precisa ouvir, não só o rame-rame. E não é só a parte da briga, da troca de farpa, porque isso, no final das contas, passa, a eleição passa, e o que as pessoas querem é solução. As pessoas querem solução para os problemas. E é exatamente por isso que eu venho participar aqui com muita alegria, para que a gente possa, para além de apresentar as propostas futuras, os compromissos que a gente assume, porque eu não faço promessa, eu assumo compromisso, para além disso, a gente também tem a oportunidade de fazer uma prestação de contas, de falar, de mostrar tudo aquilo que tem sido feito. Eu sei que ainda existe um desconhecimento. A gente não investiu em propaganda, a gente não investiu em mídia paga da prefeitura durante esse primeiro ciclo de 4 anos. E agora é um momento oportuno para a gente falar sobre essas conquistas, para a gente mostrar que muito mais do que promessa, muito mais do que qualquer tipo de promessa eleitoreira, a gente tem resultado. Faltam 300 ruas, menos de 300 para serem calçadas. A gente vai calçar porque a gente já calçou mais de 400 nessa primeira etapa. Faltam 20, 30 postos de saúde serem reformados e revitalizados. A gente vai fazer para ter 100% da atenção básica revitalizada, porque a gente já revitalizou e entregou novos 60. Então, esse é o compromisso de futuro, Bruno, 44. Pois muito bem, a gente chegou ao fim da nossa entrevista desta terça-feira. Eu vou pedir para o candidato ficar 2 minutinhos para fazer o registro fotográfico e também a gravação com a mídia da Campina FM para as redes sociais. São 14 horas e 10 minutos, nosso tempo estourou completamente. O Anderson Oliveira vem aí, hoje ele vai tocar aqui a Docica, viu? De tarde, na Campina Grande FM. Eu escutei a Docica hoje. Hoje, né? Mas não foi com o Anderson. Edson Pereira, boa tarde. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Silas Batista, muito boa tarde para você. Excelente tarde a todos, até amanhã, se Deus quiser. O Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui, a gente tem encontro marcado amanhã, a partir do pingo da meio-dia e 10, porque tem o guia eleitoral. Então, 12h10, a gente se encontra na Campina FM, se Deus assim nos permitir. Boa tarde.